Boa tarde você, boa tarde a todos, boa tarde galerinha do sexto ano, boa tarde a todos os alunos de Barra do Corda. Bom, eu sou o professor George, é um prazer imenso estar aqui novamente batendo esse papinho com vocês. E hoje nós iremos falar na nossa sexta aula do reforço sobre adjetivo, a flexão do adjetivo e um pouquinho também da flexão do substantivo. Vamos entender aqui a importância que tem o adjetivo na própria produção textual, ou qual é a importância do adjetivo para o texto. Então ele vai criar justamente essas imagens que nós temos mentalmente. Então o adjetivo é muito importante, não só como classe gramatical, mas também como uma questão de enriquecimento textual. Tudo bem, pessoal? Então eu conto com vocês. Primeiramente, quero pedir a participação de todos. Fiquem atentos. Qualquer coisinha aí, comentem, pergunte, tá? Tirem suas dúvidas. Coloque aí no chatzinho para a gente saber quais são as suas dúvidas. Ou também qual é o assunto da próxima semana que você quer assistir, tá, pessoal? Ou seja, qual é a dúvida maior de vocês? Eu quero ouvir agora vocês também. Tudo bem? Então, vamos focar aqui na aula. Vamos deixar de conversinhas paralelas. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela atenção e educação de vocês. Conto com isso e vamos agora começar a falar um pouquinho sobre nosso querido adjetivo. Certo, pessoal? Para a gente começar, vamos analisar aqui um poema muito conhecido de Cecília Meirelles. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. E em que espelho ficou perdida a minha face? Bom, esse poema é muito conhecido. Para quem não conhecia, está conhecendo agora, mas é um poema muito show de bola, digamos assim, da nossa grande poeta ou poetisa Cecília Meirelles, tá bom? Retrato. Bom, pessoal, agora observe o seguinte. Observe essas palavras. Eu não tinha esse rosto de hoje. Como era o rosto dele? Do eu lírico aqui. Assim, calmo, triste, magro. Como eram os olhos? Eu não tinha os olhos vazios. Como é que era o lábio dele, desse eu lírico dela, né? Digamos assim, amargo. Essas mãos sem força, mãos paradas, mãos frias, mãos mortas. Esse coração que nem se mostra. Então, como foi que saiu essa mudança? Essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. É isso? Então observe que ele está caracterizando aqui esses elementos que nós estamos analisando. Então, ao falar de si mesmo, o eu lírico, o que é eu lírico? Alguém está, professor, o que é eu lírico? Professor, me explica o que é isso. Primeiramente, vamos explicar o que é o eu lírico. Eu lírico é, digamos que seja uma voz que fala no poema, que vai falar dos sentimentos do poema. É como se fosse lá na narração, é o narrador. Então é um personagem fictício que o autor cria para contar a sua história, o narrador. O eu lírico é uma voz, tá? Que vai contar, que vai falar, que vai nos mostrar os sentimentos contidos na poesia. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então, ao falar de si mesmo lá no poema, esse eu lírico ele utiliza palavras que ele atribuem, que vai lhe atribuindo características, não é verdade? Então a gente já viu essas palavras aí, quando ele fala das suas mãos, dos seus lábios, né, da sua face. Então o que acontece? Essas palavras, elas são os adjetivos. Olha como é interessante o adjetivo. O texto só tem essa graça, digamos assim, textual, só por causa dos adjetivos. Se eu retirar esses adjetivos aí, ele vai perder totalmente aí a intenção, que é justamente repassar como é que esse eu, né, eu poético aí, esse eu lírico está se sentindo. Então, os adjetivos, pessoal, eles não devem ser compreendidos como palavras que têm uma mera função de caracterizar um lugar, um objeto, uma pessoa. Não vamos encarar o adjetivo dessa forma. Então, o adjetivo, ele apresenta uma função muito relevante na construção de sentidos do texto. Então, o que vai possibilitar isso aí? Possibilita a gente, leitores, a gente aqui, ouvinte, no caso, o leitor, fazer uma leitura imagética.
do que está sendo escrito com palavras. O que é essa leitura imagética, né, professor? O que é isso, tal? Bom, é simples, galera. Vai criar imagens na nossa mente. Então, eu vou criar imagens mentais através dos adjetivos. Então, adjetivo, a gente não pode compreender adjetivo simplesmente como uma função que serve para caracterizar um determinado local, objeto, pessoa, personagem, sei lá, enfim. Mas sim aquilo também que vai ser relevante, tem uma função na construção dos sentidos em relação ao texto. Então, quando eu falo assim, olha, hoje eu acordei e olhei para o céu. Beleza, tu não criou nenhuma imagem, porque eu não usei nenhum adjetivo. Agora você fala assim, hoje eu acordei e olhei para o céu, carregado de nuvens cinzentas, escuras, prestes a chover. Então observe quando eu falo carregado de nuvens cinzentas, escuras, não é isso? Automaticamente tu vai criar uma imagem do céu que eu estou descrevendo para vocês. E ao descrever, eu uso adjetivos. É justamente para isso. Então hoje eu encontrei uma pessoa muito importante na minha vida. Ela era uma pessoa ela é uma pessoa simpática, um sorriso angelical, uma paz de espírito. Ou seja, eu estou descrevendo como essa pessoa. E ao descrever aí, você vai criando a imagem que eu tenho dessa pessoa. Ou que você vai criando essa imagem aí na sua cabeça, uma imagem mental. Tá certo, pessoal? Então, o adjetivo tem essa importância textual. Ela tem essa importância na criação de sentidos do texto. Por isso que a gente deve encarar adjetivo não só simplesmente como uma classe gramatical que tem essa utilização de caracterizar, mas também olhar para a produção de sentidos que ele permite, que ele constrói ali, digamos assim, em relação aos nossos textos. Para você ver isso, observe bem aqui esse outro trecho. Luísa navegou uns bons e maus humores por alguns anos, até que um dia percebeu que o tempo, com sua velocidade, também parecia absurdo, esticando as crianças, envelhecendo os adultos, expandindo o universo e apagando e acendendo as estrelas. Foi quando se deu conta do brilho da lua real, cheia e prateada, que iluminava os corações apaixonados. Show, né? Agora vamos observar o seguinte. Olha, Luísa navegou humores. Mas como são esses humores? São bons, nos bons e nos mais maus humores. Então, bons e maus são adjetivos que estão caracterizando aqui, tá? Agora, observe aqui o tempo. Como era esse tempo? Como é que eu vou criar a ideia de tempo aqui dentro desse contexto? Através dos adjetivos. A velocidade, né? Parecia absurda essa velocidade. Então, outro fator interessante aqui, rapidinho para a gente passar para o outro, para a gente não estender muito aqui, é a questão aqui da lua, o brilho real da lua, a lua cheia e prateada. Então, quando eu falo a lua, pronto, tu cria uma imagem lua, né? Mas quando eu falo a lua cheia e prateada num céu estrelado, opa, presta atenção. Professor, eu imaginei aqui essa pequena narração, essa pequena descrição que o senhor fez. Eu comecei a imaginar. Por isso, porque a lua é o substantivo. Mas como é esse substantivo aí? Como é essa lua? Ela é cheia e prateada, lá no céu iluminado. Então, iluminado, cheio e prateado estão criando essas imagens pra gente. Tá certo, pessoal? Esses aí são os adjetivos. E tem muito mais aqui, tá bom? Mas é isso que eu quero que vocês percebam, a importância do adjetivo, a real importância que o adjetivo tem no texto em si. Tá? Ele vai possibilitar que a gente crie essas imagens mentais sobre o que nós estamos lendo, o que nós estamos analisando. Bom, agora vamos aqui falar um pouquinho do que é o adjetivo em si, tá certo? Ou conceituá-lo, digamos assim. Então, galerinha, se liguem aí. O que é o adjetivo no seu conceito? São palavras que atribuem característica, no caso, são qualidades, estados e assim por diante, tá? Aos seres. Então, na frase funcionam como especificadores do núcleo de uma expressão, ou seja, de um substantivo. Então, esse aqui é o conceito formal, mas como nós falamos, além disso aí, a gente não pode encarar o adjetivo só como um mero caracterizador, mas sim como o que eu acabei de falar em relação ao texto, em relação às possibilidades que ele nos permite criar,
imagens mentais sobre o que está sendo descrito. Então esse é o papel fundamental também do adjetivo, viu galera? Então é muito show, adjetivo é top, adjetivo é aquilo que faz, aquilo que nos permite viajar, né, criando essas imagens nos textos aí maravilhosos que nós temos aí em relação à nossa literatura. Bom, agora a gente vai analisar a questão do adjetivo em si, tá certo pessoal? Ele como classe, depois a gente vai tocar novamente, né, nesse assunto que a gente está abordando. Então vamos lá. O substantivo é uniforme e o adjetivo azul. Então o que acontece aqui? Olha, o adjetivo ele sempre vai caracterizar o substantivo. Ou seja, ele está mostrando como é esse determinado uniforme. A cor, por exemplo, é um uniforme azul. Não é isso? Agora, nós temos aqui o núcleo. Esse núcleo ele é o substantivo. E nós temos o especificador do núcleo. Que esse especificador do núcleo justamente é o adjetivo, tá? É o modificador. Como assim? Vamos entender. Quando eu falo uniforme, você tem uma ideia do que eu estou falando, porque eu atribuí aí substância, no caso substantivo, não é verdade? Agora quando eu falo assim, olha, uniforme azul, observe que eu já especifiquei, eu já modifiquei aí essa ideia de uniforme. Então tu já vai criar uma ideia, não vai ser mais um uniforme aqui de bombeiro, por exemplo, que é vermelho. Se eu falo uniforme velho, uniforme zerado, né, como nós temos o costume de falar aqui em Barra do Corda, uniforme novo e assim por diante. Então cada modificador vai atribuir um novo sentido ao substantivo uniforme. Então também esse papel fundamental aí no adjetivo, do adjetivo. Tranquilos? Então vamos continuar aqui. Se eu falo lenço, né, substantivo, temos aqui que é um núcleo, que é a base. Agora observe o seguinte, se eu faço lenço vermelho, observe que eu já estou atribuindo, estou modificando de certa forma o sentido, né, o lenço em si. Eu estou atribuindo mais um significado, mais um sentido a ele. Tá certo? Então esse é um especificador, é um modificador. Então o adjetivo modifica o substantivo. Tá? Se eu falo homem velho, homem novo, tá certo? Então olha só, eu já modifiquei o sentido ali, de certa forma. Tranquilos? Então esse também é o caráter do substantivo, ou melhor, do adjetivo em relação ao seu substantivo. Pessoal, tá entendendo, pessoal? Que bom. Qualquer coisa que não estiver entendendo, coloque aí no chatzinho, por favor, tá? Professor, não entendi muito bem, que na próxima aula a gente vai retomar esse assunto, vai retomar essa dúvida sua e a gente vai explicar com mais, tentar explicar com mais simplicidade, tá bom? Porque esse aqui é o nosso objetivo, mas também eu tenho que saber qual é a posição de vocês aí, qual é o assunto que você tem dúvida, tá? Qual é o assunto que você tem dificuldade em relação ao sexto ano, que a gente vai retomar esse assunto novamente aí para você, tá bom? Então, eu estou aqui por sua causa. Então, conto contigo. Vamos lá. Agora a gente vai ver as locuções adjetivas. Professor, o que é locução adjetiva? Cara, é a mesma finalidade do adjetivo, tranquilo? O que vai mudar é a quantidade de palavras. Então, vamos ver aqui. Se eu falo uniforme de marinheiro, né? Então, novamente, eu tenho aqui, de marinheiro, eu tenho uma palavra modificadora, ou seja, é a mesma situação, é o mesmo especificador, tá certo? Em relação ao exemplo passado, é o mesmo especificador, só que, lógico, cada especificador modifica o substantivo de uma maneira, porque ele vem atribuir um sentido a ele. Quando eu falo uniforme de marinheiro, então, aqui de marinheiro, observe que eu já tenho duas palavras. Tá certo? Deixa de ser adjetivo e passa a ser uma locução adjetiva. Professor, eu não entendi. Volta um pouquinho e explique novamente. Tranquilo, pessoal. Vou explicar agora. Adjetivo é só uma palavra, galera. Só uma. Qual é a diferença da locução adjetiva para o adjetivo? A quantidade de palavras. Tá, pessoal? De marinheiro, tá? E uniforme esportista. Pela uniforme verde, uniforme amarelo, uniforme novo. Pronto. É só uma palavra, é um adjetivo. Passou para ter duas ou três palavras, é locução adjetiva.
Galera, é muito fácil. Normalmente vai ter o quê? Olha, normalmente vai ser uma preposição mais um substantivo, formando a locução adjetiva, tá? Normalmente assim. Mas, para resumir, adjetivo e locução adjetiva têm a mesma finalidade. A mesma finalidade, tá bom, pessoal? Qual é a diferença? É a quantidade de palavras. Adjetivo, ó, só uma, se liga aí, só uma palavrinha. Locução adjetiva é mais de uma palavra. Normalmente é assim, ó, preposição mais aqui um substantivo. Normalmente assim, tá? Beleza. Mais exemplos de locuções adjetivas. Como eu tenho um substantivo, lenço. Observe lá que eu falei lenço também, lenço de bolinhas vermelhas. Observe que eu já estou atribuindo nova informação, novas características ao lenço. Certo, pessoal? Mas para eu atribuir essas novas características ao lenço, olha só que eu utilizei um grupo de palavras, tá? Eu usei aqui a preposição de bolinhas e vermelhas. Então, nesse caso, é locução adjetiva, mas tem a mesma finalidade do adjetivo. Se ligaram nessa aí? Bom, locução adjetiva é um grupo de palavras que servem para caracterizar o substantivo. Adjetivo é uma palavra, tá, pessoal? Que tem essa finalidade também, que é caracterizar o substantivo. Fácil assim, né? Simples assim. Bom, agora iremos ver a questão da classificação do substantivo. Oh, desculpe. Opa, se liga, professor. É adjetivo, classificação do adjetivo. Beleza? O adjetivo ele tem a mesma classificação, de certa forma, do substantivo, tá? Em relação, primeiramente, à questão do adjetivo simples, classificação do adjetivo simples. Então, o que é o adjetivo simples? São os adjetivos formados só por uma palavra. Pronto, é um adjetivo simples, tá bom? Então, nesse caso, menina, inteligente, professor, exigente. Olha só, professor exigente. Exigente, né? Vamos lá. Pronto. Classificação novamente. Agora, em relação, nós temos o substantivo composto. Ou, eu estou invocado com um substantivo. Vamos perceber isso aí? Pois é. Pois vamos lá, voltar a fita. Volta. Voltou. Os adjetivos compostos. Olha só, agora tá certo, né? Obrigado aí, valeu. Tá, valeu. São os adjetivos formados por duas ou mais palavras. Tranquilo? Professor, mas o senhor acabou de falar pra gente que quando tem duas ou mais palavras, o que acontece? Aí passei a locução. Ótimo. Mas observe aqui é uma palavra composta. Ela é uma única palavra. Ela não são várias palavras. Nesse caso aqui a diferença, ó, que quando eu falo vestido cor de rosa é só uma palavra. Só que, olha só, galera, ela foi formada pelo acréscimo de outras palavras, tá? É igual o substantivo beija-flor, por exemplo. Beija-flor é só uma palavra, nomeia só um pássaro, não é verdade? Então é isso, só que ela é composta por duas. Ou seja, para se formar, para acontecer ela, foi necessária a junção, a união de outras palavras para transformar em uma só palavra. É diferente. A locução, tá? A locução adjetiva são um grupinho, um conjunto de palavras. Cada palavra tem um significado à parte. Tem um significado individual, entendeu? Já que não, cor de rosa é só um sentido. É só uma palavra, tá? Então essa é a diferença. Deu para entender? É isso aí. Então vamos lá. São os adjetivos formados por duas ou mais palavras, ou seja, é uma só palavra, só que ela é composta, tá bom? Beleza? Então tá aí. Também existem os adjetivos pátrios, ou também conhecido como gentílicos. Olha só que nome louco, gentílicos, né? Tílicos. Opa, até errei. É gentílicos. Ô, professor, se liga, meu irmão. Vou me ligar. Então, olha só. São os adjetivos utilizados para indicar procedência, ou então simplesmente nacionalidade, tá? Por exemplo, língua francesa e teatro pernambucano. Então, os adjetivos pátrios são aqueles que servem para indicar sua procedência, tá? Maranhense, por exemplo, né? Barracordense, ou a nossa nacionalidade, por exemplo, brasileiros. Tá feito o negócio? Então, língua
francesa. Então a procedência, a nacionalidade aqui, ó, é francesa. Teatro pernambucano, ó, tá certo? A procedência aqui, ó, pernambucano. E assim por diante. Esses são os adjetivos pátrios. São os adjetivos que servem para indicar sua procedência ou a nossa procedência ou então a nossa nacionalidade. Tranquilos? Francês, né? E inglês, americano. Ele é um americano, então ó, tá indicando a sua nacionalidade, sua procedência, tá? Ele é maranhense, tá? Sua procedência, beleza? Simples assim, fácil assim. Vamos ver agora em relação à questão quando os adjetivos pátrios ou gentílicos são compostos. Costuma-se empregar, em primeiro lugar, tá, o adjetivo mais curto, geralmente na forma reduzida, e depois o maior, logicamente, na forma culta. Por exemplo, vamos ver aqui. Relações entre China e Brasil. Relações sino-brasileiras. Tá? Então esse sino aqui representa o adjetivo pátrio que vem da China. Quem vem da China, né? Sino-brasileiras. O que é que eu quero contar com isso? Quando o adjetivo aqui pátrio ele é composto, normalmente o menorzinho vem primeiro, tá bom? Então vamos lá. Outros exemplos, afro, africano, greco, grego, luso, português, luso, brasileiros, anglo, inglês, hispano, espanhol, nipo, japonês. Tá? Essas são as formas reduzidas mais utilizadas, nos adjetivos compostos relativos à pátria, relativos aí às nações. Tranquilo, pessoal? Estão entendendo isso aqui que estou falando? Então vamos prosseguir nessa aula, tá bom? O pessoal fala aí, cuida aqui atrás, vem gente, né? Então vamos lá. Quanto ao gênero, olha, o gênero ele possui, isso aqui é muito interessante, o adjetivo em relação ao gênero, né? Ele pode ser chamado de uniforme ou ele pode ser chamado de biforme. Professor, me explique melhor o que é isso. O que é uniforme, pessoal? Uniforme da escola. Observe que aquela camisa lá toda igualzinha, né? Todo mundo vestindo igual, não é verdade? Então a polícia tem um uniforme, é todo mundo vestindo a mesma farda, entendeu? Então uni quer dizer única e forme é forma, uma única forma para tudo aquilo ali. Por isso que o nosso uniforme da escola é igualzinho, ó, todo mundo vestindo a mesma, né, o mesmo uniforme, tudo igual. Então uniforme significa isso, uma única forma. Tá? Então o que é um adjetivo uniforme? É aquele adjetivo que só tem uma única forma, é uma única palavra, tanto para masculino como para o feminino. Tá? Então se liguem nisso. Quando eu falo garoto alegre, olha só, eu estou usando aqui alegre. Garota alegre, olha só, alegre aqui também é a mesma palavra, tanto para essa garota como para esse garoto. Entenderam, pessoal? Uniforme é o adjetivo, é o único adjetivo, é uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino, tá? Rapaz arrogante, moça arrogante, menina feliz, menino feliz, tá? Olha só, é uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. Então eu vou usar um único adjetivo para os dois gêneros, tá bom? E o biforme? O bi quer dizer dois, né? Ou duas. Quando o teu time é bicampeão, ele ganhou quantas vezes? Ganhou 2 vezes, não é isso? Então ele é bi, quer dizer dois ou duas. Então nesse caso, são 2 formas. Bom, continuando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a flexão dos substantivos, viu, pessoal? Então, a noção de gênero da língua portuguesa, ela costuma ser associada aos sexos dos seres. Entretanto, não devemos confundir o que é sexo, tá, dos seres com os gêneros das palavras. Então, pessoal, isso é muito evidente. Sexo, quando eu falo sexo, estou falando de homem e mulher, macho e fêmea, tá bom? Homem e mulher, isso é sexo, tá? Nesse sentido aí, dos seres. No caso, homem é o sexo masculino, mulher é do sexo feminino, tá bom?
Agora, a palavra ela não tem sexo, pessoal, ela tem gênero. Então, o que vai definir se a palavra é masculina ou feminina é justamente o artigo, o determinante. Se ela aceitar o A na frente dela, tá, é porque ela é feminina, aquela palavra feminina. Se ela aceitar o O, tá, é porque ela é uma palavra masculina, ou seja, do gênero masculino. Tá bom, pessoal? Palavra não tem sexo. Palavra tem o quê? Gênero, masculino e feminino. A pessoa tem sexo. O homem é masculino, a mulher feminino. Tá bom? Pessoas têm sexo e palavras têm gêneros. Tá bom? Isso aqui na relação à gramática, pessoal. Estou falando aqui em relação à gramática. Tá bom? Então, a palavra ela tem gênero masculino ou feminino. O que determina é o artigo que vai anteceder ela. Ou seja, o seu determinante. Como eu falei. Todos os substantivos do português, tanto os que se referem a pessoas ou animais, quanto também às outras coisas, tem gênero, pessoal. Vamos observar aqui. Se eu falo o garoto, a garota, o lápis, a saia, a criança, tá? Então observe, quando eu falo o garoto, o que determina que a palavra aqui é masculina é o O, é o artigo, tá? Então a palavra é masculina se ela se deixar anteceder pelo O. A palavra ela é feminina se ela se deixar anteceder pelo A. Por exemplo, a criança. Criança é a criança. Então, nesse caso, a palavra criança ela pertence ao gênero feminino. Professor, mas tem criança homem, tem criança... Ah, justamente. Então, eu estou falando de palavra, né? Eu não estou falando de sexo. Tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho a gente vai ver essa situação. Então, palavras tem gênero. Ou é feminino ou é masculino. Mesmo substantivos que se referem a pessoas ou animais apresentam muitas vezes diferenças entre o sexo e o gênero, pessoal. Vamos ver aqui. Observe. Se eu falo o indivíduo, tá? O indivíduo sempre é a palavra no masculino. Pode ser tanto mulher como homem. Mas essa palavra ela é masculina. Por quê? Porque ela se deixa anteceder, no caso aqui, por O. Por um artigo masculino, não é isso? Um determinante masculino. A cobra, por exemplo, sempre a palavra cobra vai ser feminina, tá? Professor, mas quando for macho e fêmea, aí é outra coisa, aí já é o sexo, né, daquele animal, daquele bicho. Mas a palavra, o nome em si, cobra, sempre ela vai ser feminina, tá certo? Ou seja, sempre ela pertencerá ao gênero feminino. Entenderam, pessoal, a diferença? Tranquilo. É igual o caso de criança também, como eu falei para vocês. É a criança. Sempre, sempre, sempre a palavra a criança ou palavra criança pertencerá ao gênero feminino, tá? Da palavra, a palavra em si. Flexão do substantivo ainda. Então vamos observar a flexão pelo acréscimo de macho e fêmea, tá? Olha só, o jacaré. Tá? A palavra jacaré, ela é uma palavra sempre vai estará no masculino. Não existe a jacaré, é sempre o jacaré, um jacaré, tá? Então são os artigos que determinam se a palavra é masculina ou feminina, tá bom? Nesse caso, jacaré, ela é masculina. Só que para eu saber o sexo do animal, eu acrescento a palavra macho ou fêmea. Então o jacaré macho era enorme, a jacaré fêmea pariu tal, é isso? Deu à luz, alguma coisa assim. Tá bom, pessoal? Agora, o dentista estava ocupadíssimo, tá? Como assim? Ó, a palavra dentista, ela tanto ela possui o gênero feminino, como ela possui o gênero masculino, tá bom? O que vai determinar simplesmente é o artigo. Então, nesse caso, a palavra a dentista estava ocupadíssima, né? A dentista aí é uma mulher. Então, o dentista é o homem. Então, os artigos, tanto o como a, tanto o artigo masculino como o artigo feminino, essa palavra aceita. Então, ela recebe o nome comum de dois, tá? Na gramática, no ensino tradicional disso aqui, é chamado comum de dois, tá? O comum de dois gêneros. Ou seja, ela é comum tanto para o masculino como também para o feminino, tá? Já aqui no jacaré, já que eu toquei nesse assunto, quando há uma palavra que pertence a um gênero,
mas eu distingo. Nesse caso, é voltado para os animais. Então eu vou diferenciar se é macho ou fêmea justamente com essas palavras. Né? Jacaré macho, jacaré fêmea, cobra macho, cobra fêmea. Tá? Nesse caso, nós chamamos esse substantivo de epicenos. Tá, pessoal? Epicenos. Já aqui embaixo, eu só consigo identificar pelo contexto. Por exemplo, ele foi a principal testemunha no julgamento. Por quê, pessoal? Porque sempre a testemunha é uma palavra feminina. Então sempre ela vai pertencer ao gênero feminino. Agora, para eu saber se eu estou me dirigindo a um homem, a uma mulher, é o contexto que vai me permitir saber disso. Entendeu? Ou as outras palavras relacionadas a ela. Mas a própria palavra testemunha, como o caso também a criatura, a criança, essas palavras sempre serão femininas. Agora, para eu saber se eu estou me referindo a um homem ou uma mulher, é o contexto ou as palavras que estão relacionadas a ela que irão nos permitir entender. Tá bom? Vamos ver. Ele foi a principal testemunha no julgamento. Sendo assim, eu sei que isso aí é um gênero, a palavra feminina sempre, mas é falando de homem. Ele foi, ou melhor, ela foi a principal testemunha no julgamento. Nesse caso, eu já sei que aí é uma mulher. Não é isso? Então, é o contexto que vai me permitir saber se essa palavra aqui se refere ou para um homem ou para uma mulher, ou a uma mulher. Tá? Porque ela sempre vai aparecer aqui no feminino, é uma palavra feminina, tranquilo. Isso aí é chamado de sobrecomum. Tá, pessoal? Ficou claro isso? Sim ou não? Bom, e é isso aí, pessoal. Vamos continuar nossa aula de hoje. Bom, a flexão dos adjetivos agora, tá bom? Então vamos observar. O feminino dos adjetivos, geralmente, ele é formado do mesmo modo que o dos substantivos. Isto é, pela troca do O por o A ou pelo acréscimo da vogal A no final da palavra. Tá? Então, furioso, furiosa, holandês, holandesa. Então, normalmente, o adjetivo também, ele se flexiona em gênero dessa forma. Tá? Então, vamos continuar. Esses adjetivos, nós chamamos ele de biformes. Que adjetivos são esses? São adjetivos que têm uma forma tanto para o masculino como uma forma para o feminino, tá bom? Então é isso. Biforme, como eu já comentei anteriormente, tá certo? É justamente isso. São adjetivos que têm, olha só, uma forma, uma palavra para designar o masculino e uma outra palavra para designar o feminino, tá bom? Isso é biforme. Vamos lá. Há adjetivos, porém, que têm uma forma só para o masculino e para o feminino. Entenderam, pessoal? Por exemplo, time juvenil, a literatura juvenil. Menino feliz, menina feliz. Então isso eu já até comentei isso aqui com vocês agora há pouco. Mas não custa nada relembrar. Não é isso? Então nesse caso é o seguinte. Observe que o juvenil aqui, o adjetivo juvenil, ele só possui uma única forma quando se refere aqui para o masculino e para o feminino. Então, este adjetivo ele é chamado de uniforme. Então, novamente, relembrando ali, biforme é o adjetivo que possui duas formas. Uma forma para designar o masculino e outra forma para caracterizar o feminino. E aqui o uniforme, desculpe, é aquele adjetivo que só possui, é o único adjetivo tanto para designar o masculino como para designar ou caracterizar a palavra aí, o substantivo feminino. Tá certo, pessoal? Então nesse caso, feliz, a menina feliz, o menino feliz. Observe que é só uma única forma, tanto para esse como para esse. Isso são chamados de adjetivos uniformes. Bom, alguns podem oferecer certas dificuldades quanto à formação do feminino. Vamos ver esses exemplos. Plebeu, plebeia, cristão, cristã, mal, má, não é isso? Europeu, europeia. E esses são alguns substantivos, adjetivos, eu estou tão invocado com isso, né, meu povo? Com os adjetivos que podem ter uma certa dificuldade em relação ao seu feminino.
Tudo certo, pessoal, com isso? Dúvidas? Qualquer dúvida que tiver, coloque aí no chatzinho, por gentileza, pessoal, tá? Que nós tiramos a dúvida na semana que vem. Vamos continuar nossa aula. Cadê você? Novo slide. Pronto, meu garoto, chegou. Pessoal, agora nós vamos ver a flexão de grau, tá? Que é muito interessante também, a flexão de grau do adjetivo. Então, o grau comparativo. Então, esse grau comparativo estabelece relação de igualdade, de superioridade ou inferioridade de um substantivo em relação ao outro. Ou seja, então eu vou fazer uma comparação de adjetivos, de características, tá? Essas comparações elas podem ser iguais, ou podem ser superior, ou podem ser inferior. Então vamos descobrir agora. O adjetivo aqui, o grau comparativo do adjetivo de igualdade, como é que fica? Olha só, Lídia é tão bonita quanto Raquel. Observe que o adjetivo aqui, entre elas, o adjetivo que está sendo comparado, é o adjetivo bonita. Então eu quero dizer que tanto essa como essa, a qualidade, né, de ser bonita, a característica bonita é igual. Então eu estou comparando o adjetivo entre elas, uma qualidade que elas têm em comum, mas de forma igualitária. Ou seja, nenhuma é mais e nenhuma é nem menos que a outra, são iguais. Então, tanto a Raquel como a Lídia são bonitas. Então, o que é que eu falo? A Lídia é tão bonita quanto a Raquel. Então, é isso aí nós chamamos de grau comparativo de igualdade. O outro exemplo é esse. Ela é tão alegre quanto eu, ou quanto ele. Ela é tão alegre como ele, não é isso? Então, ou seja, quanto ele. Nesse caso, observe que o adjetivo que está sendo comparado entre essas duas pessoas é o adjetivo alegre, mas estão iguais. Então, nesse caso, é grau comparativo de igualdade. Ela é tão feliz quanto eu. Pronto. A nossa felicidade aí, ó, é igual. Tranquilos? Grau de igualdade. Agora, existe o grau de superioridade. Então, é um grau mais elevado. Um é mais do que o outro. Então, como é que fica? Lídia é mais bonita que Raquel. Ou seja, observe que a Lídia, o adjetivo bonita aqui, está sendo... o adjetivo de Lídia, bonita, é superior ao de Raquel. Por isso que é grau de superioridade, pessoal. Deu para entender como é fácil? Igualdade, elas são bonitas por igual. Então, Lídia é tão bonita quanto Raquel. Agora, mudou. Alguém não chegou lá. Pera aí, você está aí confundindo as coisas. A Lídia é mais bonita que Raquel. Ah, então, ó, grau superior. Tá bom? Superioridade. Ele é mais alegre que eu, ou que ela, ou do que ela. Tá certo, pessoal? Observe que a alegria dele, o adjetivo alegre, a intensidade dele é maior, ou seja, ele é superior, ele é mais alegre do que eu. Então, nesse caso, superioridade. Tá bom, pessoal? Agora vamos ver o adjetivo no seu grau de inferioridade. Como é? Se o superior é mais, então o inferior vai ser menos. Então, como é que a gente vê aqui esse exemplo novamente? Lídia é menos bonita, olha só, menos bonita que Raquel. Então, nesse caso, o adjetivo bonita aqui, a beleza, entre aspas, de Lídia, é inferior à de Raquel. Então, nesse caso, nós temos uma comparação de inferioridade. Tá bom, pessoal? Porque um é menos do que a outra. Simples assim. Superioridade quanto um é mais do que o outro. Igualdade quanto são iguais. Tá? Beleza. Ele é menos alegre que ela. Ou do que ela. Simples assim, fácil assim. Deu para entender, pessoal? Então vamos prosseguir, que ainda tem coisa para a gente ver. Pessoal, nós iremos ver agora o grau superlativo. Então, o grau superlativo, há uma intensificação de características atribuídas pelo adjetivo. Esse grau superlativo, ele pode ser relativo ou ele pode ser absoluto. Vamos conferir agora? Vamos lá.
Bom, galerinha, é o seguinte. Relativo. O que é o grau, né, relativo? Tá certo? É a qualidade de um substantivo que sobressai em relação a outro, a um conjunto de outros, tanto na expressão de superioridade quanto de inferioridade. Vamos ver aqui o exemplo para a gente entender melhor? Vamos lá. Mateus é o mais inteligente da turma. Opa, é verdade, Mateus? Perfeito. O Mateus está batendo palma para ele mesmo. Valeu, Mateus, parabéns. Então, Mateus é o mais inteligente da turma. Tranquilo? O que acontece? Bom, esse grau aqui, ou melhor, esse grau relativo, vamos entendê-lo melhor aqui no exemplo de Mateus. Mateus é o mais inteligente da turma. Observe que em relação à turma, né, o Mateus se destaca. Ele é superior à turma. Tá entendendo aí, Mateus? Viu? Puxando teu saco. Então, Mateus é o mais inteligente da turma, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, em relação relativo à turma, ele é superior. Por isso que é grau superlativo de superioridade. Tranquilo? Agora, o nosso amigo Mateus deu uma relaxada e o Mateus é o menos inteligente da turma. Olha só, em relação aos demais, o grau relativo sempre é assim. Ele é comparado, não é comparado, mas ele é relativo a um determinado grupo. Tá? Ou aquela pessoa se destaca mais ou se destaca negativamente, tá? De forma inferior. Então, nesse caso, Mateus é o menos inteligente da turma, então é superlativo relativo à turma, entenderam aí por que é relativo? De inferioridade. Certo, pessoal? Ficou claro isso? Tranquilo. Agora nós temos aqui o grau superlativo absoluto. Esse grau absoluto, ele pode ser tanto analítico como pode também ser sintético, viu, galera? Pode ser tanto um como o outro. Então, o absoluto é o seguinte, ele vai indicar uma qualidade intensificada de um substantivo em relação com outros ou outros. Por exemplo, se eu falo assim, Paula, ela é extremamente bela, tá? Porque não existe alguém, eu não estou mais comparando, eu não estou mais relativizando, ou seja, comparando também essa aí com outros daquela espécie, daquela turma, daquele grupo. Eu estou dizendo agora que ela é a mais, tá? Então ela é extremamente bela. Isso aí é o grau analítico, tá certo? É o grau superlativo absoluto analítico. Beleza, pessoal? Agora, como é o grau superlativo absoluto sintético? É simplesmente o adjetivo mais o sufixo íssimo, ou imo, ou rimo, tá? Normalmente é o íssimo, tá bom, pessoal? Por exemplo, conversa. Interessantíssima. Opa, ela é lindíssima. Ela é maravilhosíssima. Tá certo, pessoal? Então, se eu colocar o íssima aí, vamos lembrar do íssima, né? Pelo menos o íssima, vamos lembrar do íssimo, né? Entendeu? Nesse caso vai ser superlativo absoluto sintético. Ou seja, eu acrescento um sufixo, o íssimo, o imo ou o rimo, tá? Nesse caso aí, o rimo, né? Ao adjetivo. Já que no analítico é uma palavra, normalmente um advérbio, tá? Que vai intensificar essa qualidade da pessoa. Então a Paula é extremamente bela e assim por diante. Tá, pessoal? É isso. Deu para entender? Espero que sim. Qualquer coisa, novamente, coloque aí o seu ponto de vista, coloque a sua dúvida aqui embaixozinho no chat, tá? Conto com isso, beleza? Vamos deixar de conversinhas paralelas novamente. Foquem aqui. Bom, e para finalizar esse primeiro momento, vamos aqui analisar algumas questões. Então, assinale a alternativa em que o adjetivo está no grau comparativo. Vamos ver? Vou dar aí 20 segundinhos para vocês analisarem. Coloque a resposta, se é a B, se é a A, se é a D, se é a C, aqui você achar correto. Mas primeiramente analise. Letra A. Júlio é mais esforçado que eu.
Maria é extremamente ansiosa. Minhas avaliações foram dificílimas. Ó, estão lembrados aí? Dificílimas. Letra D. O menos estudioso dentre todos é ele. Opa, o menos dentre todos. Estão lembrados? Então vamos lá. Se liguem nesse daí e respondam, por favor. 20 segundinhos. Coloque a resposta aí no chat. Pronto? Beleza? Então, qual é a resposta correta? Quem marcou a letra A acertou, viu? Agora, por que, professor? Eu marquei a B. Não, olha só. Volta também aqui rapidinho. Voltando aqui rapidinho, a gente vamos lá ver, ó. Grau superlativo analítico. Paula é extremamente bela. Voltando para cá, ó. Então, letra B é o que? Maria é extremamente ansiosa. É o que? É o grau... Ó, acabei de mostrar para vocês. Que grau é esse? Grau superlativo absoluto analítico. Então, letra B, quem marcou a letra B, ó, descarta essa possibilidade. Tá certo, pessoal? Aqui, vamos observar aqui. Letra C. Minhas avaliações foram dificílimas. Olha aqui novamente. É o grau... Qual é? Qual é? Volta aqui para você ver. Grau comparativo... desculpe, grau superlativo absoluto, qual? Sintético, muito bem, ó, íssimo, né? Então, dificílima, beleza, pessoal? Minhas avaliações foram dificílimas, então nós temos aqui, eu tenho um grau absoluto analítico na letra B, e na letra C eu tenho um grau absoluto aí sintético, tá certo? Agora, a resposta correta é justamente... a letra... Opa, não era para votar, era para marcar aqui, desculpe. A letra A. Beleza? Próximo. Assinale a alternativa em que todos os substantivos são do gênero masculino. Qual é, pessoal? 20 segundinhos aí para você. Tá bom? Respondam. Coloque aí no chatzinho aí a sua resposta. Beleza? 20 segundos. Tranquilo? Já passou aí? Então, resposta correta. Letra B, pessoal. Assinale a alternativa em que todos os substantivos são do gênero masculino. Professor, mas existe a profeta mulher, né? O profeta, não, é só o profeta. Aí, essa palavra sempre vai ser masculina. Ou fantasma, ou telefonema. Tá bom? Tranquilo. Então, vamos lá. Próximo. Bom, essa última questão que nós iremos analisar... Há substantivos que têm um só gênero, né, gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Uma das alternativas seguintes, constituída de 3 substantivos dessa espécie, é... Qual seria aí? 20 segundos, pessoal. Vamos aí, por favor. Pronto, vamos ver qual é a resposta correta. Resposta correta, letra D. Muito bem, quem colocou a letra D? Parabéns para você que acertou, valeu. Professor, vamos analisar rapidinho aqui, porque nosso tempo já está se esgotando. Então vamos lá. A criança, aí sim, ó, a criança sempre é feminina a palavra, tá? Mas ela designa tanto o sexo masculino como o feminino. A vítima, a palavra a vítima sempre ela pertence ao gênero, sempre irá pertencer e pertence ao gênero feminino também. Já o selvagem, existe o selvagem no masculino e a selvagem. Então ele é comum de 2. Letra B. A criança, a testemunha também, né? Essa sempre serão femininas, mas serve para designar os dois sexos, né? E o agente e a agente. Então isso aqui também é comum de 2. Resposta errada. Nesse caso, jovem,
A jovem e o jovem. Pronto. Nesse caso, eu já descarto essa possibilidade. E por fim aqui eu tenho a criança, sempre feminina, a vítima sempre feminina, uma palavra sempre no gênero feminina, e o cônjuge sempre será no... Bom, então vamos ficando por aqui. Boa tarde a todos. É um imenso prazer novamente aqui estar com vocês, como eu já falei, falo sempre, porque realmente é um prazer. Tá? Espero que vocês realmente tenham compreendido a aula, tenha realmente ficado alguma coisa aí. Lembrando que próximo sábado estaremos juntos novamente e eu quero a participação de todos, eu quero aí ver aí as opiniões, eu quero ver aí as perguntas, os questionamentos, tá bom? E a participação na aula, evitando conversinhas paralelas, porque o objetivo aqui não é esse. Então tenha mais uma vez uma ótima tarde, um ótimo final de semana e uma ótima semana que vem aí em seguida, tá? Fique com Deus, um abraço e um cheiro.